Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo do mistério pascal, somos inseridos no mistério da redenção do Senhor, que está vivo aqui no meio de nós. Vivenciando este mês vocacional 2025, recordando o nosso chamado a caminhar na esperança, hoje rezamos pelos nossos pais, esses homens que são sinal do amor de Deus em nossas vidas. Recordamos também os pais que estão enfermos, sofrendo, sem esperança e os que já faleceram. Hoje também iniciamos a Semana Nacional da Família. Então, que essa liturgia seja vivida com profunda atenção ao mistério do Senhor. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9. Sabedoria, capítulo 18, versículos 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por todo o povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso quando entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Então, aqui na primeira leitura do livro da Sabedoria, fala o seguinte, né? Aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos. Então, aqui, né, fala pra gente, né, a primeira leitura do livro da Sabedoria. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Então, que a gente possa, né, sempre, cada vez mais, louvar e glorificar a Deus, dar testemunho da sua palavra a todos, e que nós sempre possamos louvar e glorificar a Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 2, depois versículo 8 a 19. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, e depois o versículo 8 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros, imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Então aqui, na segunda leitura, né, da carta aos Hebreus, fala o seguinte: esperava a cidade que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Então aqui fala que nós devemos sempre depositar a nossa fé em Deus, sempre nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos, e sempre depositar a nossa fé em Deus, porque Ele sempre está conosco. E agora, falando do Evangelho,
hoje ele está em Lucas, capítulo 12, versículo 38 a 48, 32 a 48. Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, um empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, na primeira parte do evangelho de hoje, do versículo 32 a 34, o Senhor admoesta seus discípulos sobre a questão dos bens e das riquezas deste mundo. É preciso estar desapegados. Vendei vossos bens e dai esmola. Para possuirmos os bens eternos. Um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Essa boa prática nos coloca atentos e vigilantes, esperando o Senhor voltar. Nosso encontro definitivo com Deus. É preciso estar preparados e de prontidão, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Há exemplo do dono de uma casa que vigia para não ser surpreendido por um ladrão. Então, dessa forma, o texto relaciona duas ideias importantes, desapego e esperança, ou seja, o desapego dos bens materiais se torna um dos modos de esperar com prudência pelo Senhor, que vem com a intervenção de esperar com prudência pelo Senhor que vem. Com a intervenção de Pedro na cena, no versículo 41, Jesus eleva a responsabilidade daqueles que estão à frente da comunidade. A partir dos ensinamentos proferidos até aqui. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.